E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisa do Centro de Políticas Públicas do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, mostra que metade da população de São Paulo já foi vítima de algum tipo de crime. E para falar a quantas anda a segurança pública em nosso estado e também sobre a qualidade da ação policial em relação a esses movimentos de rua, recebemos hoje o Coronel José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional da Segurança Pública. Muito obrigada, Coronel, por estar conosco. Eu quero começar exatamente com essa notícia que acabamos de dar do reajuste salarial aprovado na Assembleia Legislativa para a Polícia Militar e Polícia Civil. O senhor acredita que agora os ânimos serenem com esse aumento que havia sido prometido pelo governador Geraldo Alckmin para os PMs? Olha, na verdade, Maria, o governo acaba de decretar uma crise na segurança pública. Porque anteriormente ele já mandou um projeto dando 36% de aumento para os delegados, investigadores e escrivães. Ou seja, uma parte significativa da Polícia Civil teve um aumento 5 vezes maior que os policiais militares, Polícia Científica e uma outra parte da Polícia Civil. É claro que essa grande quantidade, estamos falando aí, quase 90% da polícia, não estão gostando dessa disparidade injusta. Que há mais de 30 anos que existe essa paridade, que não se dá aumento diferenciado. O último que fez isso foi o Paulo Maluf. Então, a partir desse momento, não se pode achar que vai haver um incentivo, uma motivação dos policiais pela melhoria da qualidade e da produtividade do policiamento. A expectativa é que caia sensivelmente o rendimento e a segurança pode encontrar uma crise o ano que vem. Bom, pelo amor de Deus, o senhor nem fala em cair o rendimento, porque isso traz um temor para todo mundo, no sentido de que até tem havido uma certa crítica em relação à ação policial na repressão à violência dessas manifestações de rua, que começam pacíficas, vai ali uma passeata e, de repente, com a presença dos tais black blocs, que o ministro Gilberto Carvalho acabou de dizer que é um fenômeno social, que tem que ter compreensão. Entretanto, ele se revela preocupadíssimo, e o governo Dilma, mas fala que eles não são identificados e que é muito difícil lidar com isso. No seu entender, pode piorar a situação em relação ao controle dessa violência das ruas, que já está adquirindo umas proporções assim muito mais agravadas? Não, nessa questão eu não acredito, Manelida. O problema é a criminalidade do dia a dia. Essa que é complicado, porque a Polícia Militar faz 1 milhão de abordagens suspeitas todo mês, 10 mil prisões em flagrante. Se tiver uma taxa de queda nisso, nós vamos ter problema generalizado em relação ao descontrole de criminalidade. Mas nesse caso específico, dessas manifestações coletivas, que não fazem parte assim do cotidiano, são coisas esporádicas ainda, felizmente. Há um problema sério que vem aumentando a intensidade da ação, frequência, da né, ação coronel, violenta. Né? Sim. A frequência por quê? Nós não temos instrumental capaz de fazer a contenção, que não é só a polícia que faz. É por falta de instrumental ou é uma questão de orientação para a ação policial? Ser mais de contenção do que de repressão? Na Polícia Militar, principalmente, que é quem domina o controle das ruas, ela vem aperfeiçoando tanto a parte de inteligência, ou seja, rastrear redes sociais, por exemplo, identificar a liderança desses grupos de malfeitores. Não são grupos sociais, como o ministro diz, não. São grupos de bandidos. Os tais black Sim, blocs. eles fazem, quando eles têm um propósito de depredar símbolos do capitalismo, de governo, etc., estão planejando crimes. Depredação ao patrimônio público, privado, é crime. Agredir policiais é crime. Então, são organizações voltadas para o crime. Eles não têm diálogo possível. Outros manifestantes, que nós temos, Passe Livre e outros tantos, eles têm uma pretensão, pelo menos, de exercer pacificamente o seu direito de reunião e de manifestação. Isso a polícia procura proteger, procura buscar o diálogo, inclusive para que as passeatas ocorram com segurança para eles. O problema que existe é como isolar os baderneiros que estão praticando crimes. E problema por quê? A polícia não é apta a resolver esse problema, essa questão?
O problema que nós temos aí, Marisa, existe em várias ordens. A questão é política, né? Quando, por exemplo, existe a repressão, há críticas, tem que entender movimento social, o direito de manifestação deles também, na Europa, em outros países eles existem, e aqui está havendo, na esteira disso, uma reprodução de um fenômeno social que já é mundial, Não. Black Blocs, digamos. A polícia fica com medo, a segurança pública, de reprimir com mais firmeza e, com isso, atingir a imagem do governo do Estado? Isso nós percebemos que há uma certa hesitação do governo. Hesitação é a palavra? Depois, não, isso acontece em alguns momentos. Por quê? Essa movimentação surpreendeu todos os governos, não é só de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas. Daí vem uma pressão por parte de algumas entidades, um grupinho de intelectuais de esquerda que diz que a polícia está reprimindo. Na verdade, só na Zona Centro de São Paulo, mais de 70 PMs foram agredidos. E nem um décimo disso houve de agredidos pela polícia. E sem falar no coronel, chefe, né, do comando mas o coronel fica conduído dos PMs, com seus que próprios levou uma surra, subordinados. Né? O que a polícia, obviamente, está fazendo a partir de hoje, ela vem desde o começo do ano treinando policiais para agir em manifestações, aperfeiçoando o sistema de inteligência e também procurando outras medidas. Mas nós vamos precisar muito, Maria Lida, para isso, de instrumental jurídico, porque hoje está muito barato para quem quiser agredir, tomar ou depredar e tomar uma penazinha de 1 a 6 meses de detenção. A última questão. O senhor acha que tem cunho político essas manifestações? Bem naquela pergunta de investigador de polícia. A quem interessa esse movimento de depredar, que atinge a imagem da segurança pública de São Paulo, a imagem do governo do Estado? Nós estamos em ano pré-eleitoral. O senhor vê manipulação política aí? Não, pelo que a gente tem percebido, inclusive em contato com os policiais, não se percebe nenhuma manipulação política dessa ordem. Não interessa política eleitoral, não? Não interessa para ninguém, na verdade, isso aí. Ok. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, coronel. Boa noite, Tony. Estela.